Olá pessoal, como vão? Bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que estão assistindo. Vocês estão percebendo que eu estou dando uns intervalos de gravação dos vídeos, né? Até porque também sou professor da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, que era o antigo campus da Rural, que fica em Garanhuns, então são demandas que eu tento distribuir e lá também estamos com um PLE, né, um período letivo excepcional. Então são demandas que se tornaram gigantes diante dessa tecnologia que gera uma estafa, né, um cansaço absurdo diante da tela. Mas vamos ao que nos interessa aqui, né? Essa semana nós estamos debatendo com o potente conceito de dever de memória. Vocês perceberam que ao desenvolver o arco de debate da disciplina, fomos encaminhando essas problematizações em torno do patrimônio cultural e toda a sua epistemologia para o campo das memórias, né? Não tão naturalmente, porque eu não gosto de naturalizações, mas sim por conta dessa agenda política em que problematiza o patrimônio em relação ao campo das identidades culturais, ao campo das memórias coletivas, ao campo das heranças, disputas, negociações. Logo, após o debate de lugar de memória, lugares de memória e as funções das espacialidades no patrimônio enquanto espaços capazes de guarda, preservação de memórias, de arquivos, de documentos, sendo o próprio espaço um gatilho de rememorações, nós passamos para esse debate sociojurídico do dever de memória, né? Um debate elaborado na França pós Segunda Guerra Mundial, na segunda metade do século XX, a partir da segunda geração dos sobreviventes do Holocausto, porque há um dado interessantíssimo que as memórias daqueles que foram aprisionados em campos de concentração e submetidos a todas as violências do nazifascismo são memórias que só passam a ser problematizadas 30 anos depois. Esse gap ele demonstra que durante esses 30 anos pós o fim da Segunda Guerra Mundial houve um debate sobre o dever do esquecimento, ou seja, os traumas da guerra, da perseguição aos judeus, eles foram levados para o campo do dever do esquecer. O papel do esquecimento, inclusive, como um exercício fisiológico de manter sanidade mental, né? Essas pessoas elas foram submetidas às maiores barbáries e banalizações do mal, né? Como a Hannah Arendt fala, ou então o próprio Walter Benjamin fala do silêncio das tropas voltando da Primeira Guerra Mundial, que já era um silêncio abusivo, um silêncio a ser problematizado. Então esses 30 anos de silêncio, de esquecimento, ele se reverte em uma política de dever de memória. E o que seria essa política de dever de memória, né? Seria um conjunto de práticas e ações que teriam um compromisso ético, moral, civilizatório de elaborar espaços de memória que não permitissem um esquecimento raso ou um esquecimento brando dessas práticas de violência contra a humanidade, sejam elas os campos de concentração, sejam elas a escravidão,
dos povos de matriz africana, ou também os torturados da ditadura civil-militar, ou seja, grupos que foram violentados, silenciados, invisibilizados e que necessitavam de uma política capaz de fomentar uma prática de memória em torno da sua existência. Porque até então, pós-Segunda Guerra, havia uma política em torno da narrativa histórica dos heróis de guerra, sim, o culto aos heróis de guerra, e pouco se falava daqueles sujeitos que foram capturados, presos e massacrados, né? Então, o dever de memória ele surge como um conjunto de práticas sociojurídicas e políticas em torno de uma memória coletiva capaz de instaurar uma reflexão sobre sujeitos e agentes que foram retirados da narrativa histórica em nome, né, de uma historiografia branca, uma historiografia capitalista, cristã, nazifascista, todos essas categorias que excluem, né? Como deslocar? Por que deslocar para o campo do patrimônio? Porque o campo do patrimônio ele também é alimentado por narrativas históricas e narrativas históricas dos vencedores, né? Principalmente o nosso, né? Nós temos uma fase heróica, como se diz, do patrimônio, onde se cultua o Brasil colônia, um Brasil colônia mascarado, uma colônia onde ela não só tinha a estética neoclássica para ser preservada, tombada, mas ela tinha uma política de poder, de dominação e violência contra povos. E isso forma a identidade cultural e forma a nossa ideia de patrimônio cultural. Com a entrada do debate de dever de memória, nós conseguimos ampliar o foco da ideia de preservação e salvaguarda, utilizando também as memórias daqueles que foram derrotados, violentados, excluídos, minorizados, que são uma grandes maiorias, né? As maiorias que são minorizadas, indígenas, pretos e pretas, ciganos, povos ribeirinhos, entre outros. Então essa política de dever de memória, ela surge primeiro para quebrar essa ideia de uma identidade homogênea e unificadora das nações, né? Nós que vivemos num país continental, nós não podemos falar de uma identidade única, e sim de um multiculturalismo, uma polissemia cultural existente. E esse dever de memória, ele vem também dentro dessa prática de um reconhecimento de identidades múltiplas e diaspóricas, identidades que caminham. Até porque, pós Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter um grande fluxo migratório de pessoas no mundo, e essas pessoas, muitas delas, adentram em outros territórios, cruzam fronteiras estabelecidas em situação de refúgio, onde colocam a ideia de uma identidade única em xeque. Então são identidades hoje em dia diaspóricas, que caminham, né? E essas identidades diaspóricas, elas precisam ser refletidas a partir dessa prática de rememoração, através de novos instrumentos de patrimonialização. Esses novos instrumentos de patrimonialização, eles vão abrir espaços para um debate de uma educação patrimonial, que nós vamos discutir semana que vem, uma prática didático-pedagógica, metodológica capaz de trazer o debate do patrimônio para esferas informais ou também formais, mas para o currículo escolar. E no segundo momento, onde a gente só vai debater isso, no segundo momento da disciplina, as imaterialidades do patrimônio. Os patrimônios imateriais, os saberes, práticas, vivências, oralidades, ancestralidades e ecologias de saberes. É tão interessante que esse dever de memória ele ganha uma amplidão e se desloca desse debate apenas sobre
campos de concentração e holocausto, e adentra em outros territórios quando uma deputada francesa que nasceu no território da Guiana Francesa, uma deputada negra, ela vai à Câmara dos Deputados em Paris pedir o reconhecimento e que o governo francês pedisse desculpas por ter contribuído com o tráfico de escravos no século XVIII na França. Então essa deputada negra, filha de descendentes africanos, residente da Guiana Francesa, ela aciona o conceito de dever de memória e ela diz: o pedido de desculpa do governo francês para os povos de matriz africana é um dever de memória capaz de restaurar uma nova ordem, uma nova dinâmica, inclusive nas salas de aulas francesas, que são cheias de crianças e jovens negros vindo das colônias africanas francesas, argelinos, entre outros, refugiados, que sofrem com uma xenofobia absurda. Então ela aciona o campo do dever de memória. E ela diz, é necessário lembrar os traumas, porque os traumas eles estabelecem uma pedagogia de uma tentativa de não repetição, por mais que as coisas se repitam dentro daquele conceito de um eterno retorno da diferença, trabalhado por Nietzsche, depois trabalhado por Deleuze. De qualquer forma, o dever de memória ele cumpre uma agenda política de elaboração de saberes em torno de novos patrimônios que atendam categorias minorizadas e invisibilizadas como os povos de matriz africana, os povos indígenas, mulheres, crianças, entre outros. Essa é a função do dever de memória. Então vamos caminhar agora. Semana que vem, educação patrimonial. Na próxima, adentramos no patrimônio imaterial. Tá certo, gente? Eu e a professora Elisângela ficamos à disposição sempre para esse debate e vamos caminhando dentro desse complexo labirinto dos debates patrimoniais de uma forma bastante atualizada e contemporânea. Ok? Fiquem bem e vamos nos falando.